Olá, muito boa noite, bem-vindo à Band, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje tem 57 anos, é escritor, gestor cultural e jornalista. Criou o projeto Sempre um Papo e o Festival Literário de Araxá, nos quais também é curador. É comentarista da rádio Band News Belo Horizonte, colunista do portal do jornal O Globo. Tem publicado 6 livros e é curador do portal Mundo Livre, onde reúne toda a sua produção intelectual e profissional. Hoje o papo promete ser inspirador. Estamos recebendo o querido Afonso Borges. Boa noite! Boa noite, essa Paulinho. Trajetória aí, vamos fisgar lá o DNA, mas a gente conhece um pouquinho de perto, né, Afonso? Muito, né? Quantos Paulinho? anos aí de amizade, né? 30, vai para 40, né? Se a gente Abafa der o bobeira, caso, né? vão chamar a gente de Desde velhinho. o nosso prédio 13, querido. Tá. Não pintou a barba ainda? Não, Não, cabelo eu escondi porque tá parecendo um papo aqui. Aí se eu tiro a barba, o pessoal fala, é por isso que você fez sempre um papo, por causa do papo. Eu tenho que ter barba agora para esconder. Entendeu? Nós temos muito papo aqui, mas vamos começar aqui. Você nasceu de Belo Horizonte, foi? Sim, Né? Marília de Disseu, Praça Marília de Disseu. É mesmo? E lá? Papai, mamãe moraram lá há muito tempo? Depois da Quem gente que é o pai? morou ali. Curiosidade aí, ó. Curiosidade boa, meu pai chama Afonso Borges também, claro, eu chamo Afonso Borges Filho, e ele era dono de uma empresa de imóveis que chamava Alfonsos Móveis, que ficava famoso. ali, que ficava ali na rua Rio de Janeiro, 1300, onde muitos anos funcionou a TV Globo. Tá. Então eu morei, eu dormi muito, o Lauro Diniz, nosso querido Lauro, ficou na sala dele, onde era o meu quarto, na que casa bacana. lá durante muito tempo. Bacana. E a mãe? E Alfonsos era meu pai fazia aqueles móveis torneados, sabe? Tem muita gente ainda com móveis ainda de jacarandá. Origem que ele de Belo Horizonte? Não? Também de Belo Também? Horizonte, também. Não tem origem aí de gringo aí, europeu? alguma Tem, coisa? meu pai é da família italiana, né? Italiano. E a mãe? Você não deu o nome dela? Tá. Dona Meire Borges, que é da família Ferrari também, lá de Muriaé. Ferrari é italiano, não? Também. Minha avó chamava Irma Ferrari, Né? todo italiano. E aí, como é que era? O papai era bravo ali? Pegava... Sempre foi muito como bravo. chama o que sempre corta foi lá muito o... bravo. Pois é, trabalhava na fábrica de móveis e aí pegava lá e te dava meu irmão Toqui, por exemplo, meu irmão Antônio Henrique, ele tem o nome de Toqui por causa dos toquinhos de móvel que a gente ficava catando para brincar lá na fábrica de móveis, você imagina. Que bacana. Então foi ali, foi o seu terreiro? Foi. Fez algum peão com os móveis lá? Mas tem coisas Conseguiu engraçadas. fazer? Você sabe que meu pai, antes de morrer, faleceu de enfisema. Claro, né? Aquele povo que fumava 5 maços de cigarro por dia, né? Fumava Continental sem filtro. Nossa, Você falar mais alguma coisa? Lembro. Você sabe que ele me contou que o Guinhar, no final da vida dele, ia lá na fábrica de móveis, que é muito pertinho do Parque Municipal, da Escola Guinhar, onde ficava ali, e visitava a fábrica de móveis do meu pai para pegar... Toquinho? Não, pegar tábuas compensados para poder pintar, né? Que bacana, e almoçou muito lá em casa. Comia muito lá em casa. Eu não me lembro, não tenho recordação. É o veio... Mas você vê... É um veio artístico. Esse seu veio cultural, o que é? Tem alguma origem aí dentro dessa marcenaria ou não? Não tem eu não venho de uma família de leitores, não, Paulo. Não? Eu acho assim, meu pai sempre foi um artista, ele era escultor, ele desenhava muito bem, minha mãe sempre lia muito, lê muito até hoje, né? Minha mãe é uma poetisa. Te influenciou, então? Então, influenciou por aí, mas eu acho que o que me guiou para isso foi a poesia. Eu um dia decidi, comecei a fazer poemas, depois veio a nossa própria história, né, Paulinha? A católica foi decisiva para isso. Mas antes de chegar aí um pouquinho, e na infância, estudou por ele mesmo e tal? Era pai bravo, mãe brava? Eu pegava aquela... Eu ia para o Grupo Escolar Afonso Pena, ali na Avenida João Pinheiro, carregando mochila nas costas e saía lá da rua Rio de Janeiro, 1300, e a pé, com 7 anos de idade. Você imagina alguém, uma criança de 7 anos de idade, sair da Rio de Janeiro e até o Afonso Pena, que é ali na João Pinheiro, andando normal? Eu tenho um filho nessa idade, se eu deixar ele hoje, ele não chega no colégio, porque ele faz uma bagunça com ele aí no caminho. A gente ia, pegava ônibus, entrava nos ônibus, as pessoas ajudavam a gente. Quando você vai menino, ajudava. E a rua, tinha brincadeira ali? Depois eu mudei para Guajajaras, ali na Praça Raul Soares. Ali sim. Na Guajajaras, entre o Olegário Maciel e Bias Fortes. Tinha turma? De um lado a putaria ali no Olegário Maciel, do outro lado, né, aquele trânsito, aquela coisa. Tinha uma turma muito boa. Jogava futebol até de madrugada. E você foi bom aluno ou não? Sempre fui. Sempre? Depois fui para o Dom Silvério, né? Depois de 5ª série, fui aluno dos Maristas até 3º ano.
Aí sempre fui bom aluno. Eu também tenho uma coisa que é até um agradecimento que eu tenho que fazer sempre. E eu acho que faço no decorrer, na prática da minha vida. Porque eu ganhei uma bolsa de estudos, eu não tinha dinheiro para estudar em colégio particular. Você está falando já na Dom Silvério, no quinto ano científico, na quinta série. Então, meu avô conseguiu uma bolsa de estudos da época da Secretaria de Educação para estudar no Dom Silvério com uma condição, não podia tomar bomba. Bacana. Se eu tomasse bomba, eu perdia a bolsa. Aí você foi. Aí até terceiro ano... Bora lá. Bora lá. Olho nos estudos. Bem, e você escolheu comunicação, você formou em comunicação. Sem dúvida. Né? Foi meu colega? Não. Nós fomos colegas em várias situações, Abafo, nas várias vezes que a gente entrou e saiu da Católica. Mas foi católica, não foi? Fiquei 10 anos na Católica. 10 anos. Eu também demorei toda a vida lá, mas qualquer dia eu mudo aqui. Mas vem cá, a Fantine é que nossa diretora, eu estou falando aqui que você, o primeiro emprego foi no Ipseng ou foi num boteco? Tem um problema. O primeiro foi Banco Real. Fiquei 11 meses no Banco Real, ali na praça, no centro da cidade. Até que um dia eu descobri que aquele Banco Real ali do centro da cidade... primeiro teve antes do dia eu estava no banheiro e aí encostei a mão na parede, tipo, compensadinho, fininha assim, aí caiu. Aí eu fui olhar, sabe qual que eu estou falando? Aquele Banco Real que tem ali na Carijós com Espírito Santo? Claro. Ali tem uma rocha cheia de fontes. Fonte, água ali debaixo. Eles construíram um prédio debaixo de uma fonte. Mas o que você vai fazer lá? Beber água? Eu encostei a mão sem querer na parede, caiu compensado, eu vi. Era uma rocha com água. Mas aí você descobriu que não era para você ficar ali? Não dava. 11 meses foi cravado. E Ipseng, então, foi nessa... Ipseng foi logo depois com o Genival Torinho, era muito amigo do Mário Torinho, que você lembra dele, filho do Genival. Mas rapidinho também? Foi bastante. Foi 2 anos que eu trabalhei no primeiro governo Tancredo. E trabalhei viajando com o Genival e tudo. Mas aí, depois que mudou o presidente, eu voltei para relações públicas. Meu chefe era uma pessoa que você conhece bem, Mário Fontana. Grande Mário Fontana. Ocupava lá. Aí eu estou lá, batucando, passa 2 senhoras. Batucando aonde? Uma máquina Remington, deste tamanho, lembra aquilo? Claro. Horas de convivência com aquela máquina que a gente tem, né? Aí passa 2 senhoras assim, voltam, olham, e continuou. Aí depois eu ouço elas falarem assim, olha, quem é aquele menino ali? Ele nunca veio aqui porque eu trabalhava na presidência viajando, trabalhando na assessoria de imprensa. Ela falou assim, você deve ser um daqueles peixes aí que vem aqui sem receber nada. Paulinho, eu saí dali, aquela hora, nunca mais voltei. 15 anos depois, encontro com o Jairito, um amigo nosso, filho do Álvaro Marcílio Júnior. Entendeu? Falou, sim, tem um processo contra você correndo no Ipseng. Abandono. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ser preso? Eu falei assim, não, você vai ficar 5 anos sem exercer cargo público. Eu falei, então pode deixar correr. Deixa correr. Mas aí você já estava correndo atrás do batuque, já, é isso aqui? Eu trabalhava, tocava à noite em boteco e dava aula de violão de dia. Enquanto isso, fazia católica. Aí o boteco que foi embrião exatamente da sua história do Sempre o Papo. Foi boteco a gente encontrava em algum boteco? Oswaldo França Júnior e o André Carvalho, um dia viram eu tocando nesse boteco, tocando violão, falaram, por que você não faz que nem no Beco das Garrafas? Onde o Vinícius e outros tocavam e conversavam com as pessoas. E aí eu comecei em março de 86 com o Oswaldo França, depois foi o Fernando Brant. Em qual boteco? Chamava... Não, continue, te interrompi, desculpa. Tom, uma coisa assim, Tom e seus feijões, uma coisa Eu fiquei, inclusive o evento não se chamava Sempre um Papo, o evento era do Tom, bate-papo no Tom, lembrei. E aí que nasceu... aí nasceu essa ideia. Ao final de 6 meses, nós fizemos vários eventos, né, lá no bar, eu decidi sair por motivos particulares, porque descandidatou a deputado. Eu falei, bem, não vou ficar aqui fazendo campanha. E deixei o evento lá com ele e comecei a fazer o Sempre um Papo, no La Taberna. E aí sim começou uma era... A Taberna na Rua Sergipe. De eventos em bar ainda, mas mais com esse tom de temas, debates, tonalidade de discutir assuntos. E quem que era o público inicial? Eram estudantes? Isso é muito interessante a sua pergunta, porque o início, e até muito além do meio, o público era estudante, jornalista, profissional liberal, professores. E o que atraía? Entendeu? Era literatura ou eram os as atores, figuras? As duas coisas. Nesse primeiro período, que eu chamo dos primeiros 15 anos,
o assunto era tema, discutir temas. Por quê? A gente saiu da ditadura, com a abertura, as pessoas estavam necessitadas de conversar sobre os assuntos mais diversos que nos períodos anteriores. Em cima dessas figuras. A pauta era sempre um tema relacionado ao assunto do convidado. Frei Beto, por exemplo. Beto foi o segundo convidado da história, até ajudou no título do projeto, Sempre um Papo. Ele ia falar sobre o Aquário Negro, por exemplo. O Aquário Negro é um livro de contos sobre o regime militar. E aí vai falando, todo livro tem um assunto que leva ao tema. Com o tempo, isso mudou. Tá. Depois de quantas pessoas, você citou o nosso telespectador, em média aqui no início, assim, começou, porque depois foi engrossando fileiras aí. A gente, hoje, 33 anos... Mas no início, assim, você juntava 10, 20, 30? Lotava auditórios, Paulinho. Lotava, assim, não tem um cabelo. O Latabé não tive que sair do Latabé porque não cabia de tanta gente. Tá. Antes de chamar as fotos aqui que a Fantini está lembrando, são 30 anos, 33? A gente calcula 33 anos, perto de 6 mil eventos e quase 2 milhões de pessoas presentes ao longo. Incluindo São Paulo também, né? São 12 anos em São Paulo. No São Paulo, 12 anos com o Sesc. Vamos lá na chamada aqui da Fantini. Menino, hein, cara? Tinha barriga lá, do lado dos eventos, ó, pra você ver. 3 na semana só. Na verdade, são 6 eventos. O Nico Mercador estava andando hoje lá na Lagoa Seca. Lá. Tá. Ziraldo e Adriana Falcão. Vamos lá. O Jô, primeira e única vez que ele veio lançar livro em Belo Horizonte. Tá magrinho. Chico. Tá magrinho também ali. Magrinho também. Engordou muito. Engordou com o PT, né? Você não muda Brasil Tancredo Jazz Band, aquele ali é o Luiz Fernando Veríssimo, Paulo Caruso, Chico Caruso. Esse é o Moreno, né? Moreno. Da propaganda do Bacana. Várias fotos. Muitas fotos boas, cara. Você tem um patrimônio aí que depois a gente vai rolar muito aí mais. Mas aí, e como é que foi? Aí incorporou, você embalou em lei cultural, como é que foi? Não, ainda não existiam as leis de incentivo, né? Eu saía negociando a vinda dos autores daquela forma cômica, né? Os autores dormiam lá em casa, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. A Varig patrocinava o projeto de memória, Francesco Domingo, querido Domingo, né? Lindo de memória, pagava as passagens aéreas. E aí a alimentação era de quem quisesse oferecer um prato de comida. Você quer ver como é que eu buscava? Sabe como é que eu buscava o povo no aeroporto? De ônibus. Assim, não tinha dinheiro para ir. Aí eu virava, por exemplo, a Carlinha Madeira. Você conhece a Carla Madeira já veio no programa? Da Lápis Raro, claro. A Carlinha, um dia eu liguei para ela e falei, Carla, você quer conhecer o Fernando Gabeira? Claro que eu quero. Então, vamos levar lá. Aí pegava o carro da Carla, ia lá buscar, voltava, conversava. Garoto esperto, assim, Agora me diga o seguinte, Afonso, você... a gente é de uma geração que lia muito, né? Não vou citar aqui que já leu, você já leu muita coisa mais do que eu. Mas e hoje, como é que você vê assim, essa moçada sintonizada com rede social? Como é que caiu o seu telespectador, não, o seu seguidor aí do Sempre um Papo, interferiu? Como é que é isso aí? As pessoas leem menos, né? A leitura considerada menos, é um assunto mais espinhoso, porque eu não concordo com essas pesquisas, porque senão a gente vai demorar muito, mas por 2 motivos. Primeiro, eu acho que ninguém fica fazendo aferição de outras coisas. Quanto tempo você anda, o que você faz no teatro, não. Inventaram de implicar fazer pesquisa com o livro. Tem gente que gosta de jeito, tem gente que não gosta. Tem que haver um respeito. É importante que se leia. A gente tem que bater essa tecla. Mas tem que respeitar também quem não gosta. E criança, entendeu? Dentro disso aí? Pois é, criança, o mundo moderno trouxe para a criança um universo que nós não tivemos. Nós lemos Monteiro Lobato, Irmãos Grimm e Companhia Limitada. E essa criançada tem à disposição delas um escopo, um universo de livros infanto-juvenis, visuais, tácteis, até mesmo na internet, absurdo. Então a criança lê muito. O grande problema do mundo hoje, contemporâneo, é quando ela chega na adolescência. Quando ela chega na adolescência, vem as distrações digitais, e eu chamo de distrações digitais, é qualquer coisa que se movimente atrás de uma tela de vidro, celular, iPad, telefone, computador e tudo, aí para de ler. Então, mas a leitura não está ali também?
Tá, aí eu digo ler livro convencional. Essa leitura de livro convencional está voltando agora, é o que é a minha impressão, depois dos 20 e poucos anos. E se você lembrar bem, Paulo, isso também aconteceu com a gente. Nós somos motivados a ler mais quando entramos na católica. Eu lia os livros lá da biblioteca por país e autor. Eu pegava todos os livros do Gabriel Garcia Marques, lia. Todos os livros do Júlio Cortázar, ia lendo por aí. Tá? Então, o que acontece hoje é a distração que o celular traz, desvia um pouco, mas, como você próprio disse, é um outro tipo de leitura. Tá bom, vou seguir aqui com o Araxá. Você tem lá também um festival, né? O Fli Araxá surgiu como uma espécie de derivação do Sempre um Papo lá. Eu faço Sempre um Papo lá há uns 12 anos. Lá pelo 5º ano, eu falei, gente, vamos fazer um festival literário. E inventei um primeiro festival, que era apenas para ser uma invenção, mas eu levei Ziraldo, Luiz Fernando Veríssimo, enfim, um grupo representativo de autores, não muitos, e isso estourou em Araxá. Por quê? Porque foi um pouco do resultado colhido pelo Sempre um Papo. E hoje, nós vamos realizar, né? Nós vamos realizar a 8ª edição, já, agora no Grande Hotel de Araxá, que você conhece bem, já com não só as características de conteúdo que o Fli Araxá traz, mas também com o Fli Araxá Gastronomia, que é o quê? A gente monta do lado de fora do Grande Hotel uma coisa fantástica relacionada com gastronomia e literatura. Tá. Você escreveu também em jornais aí desde os 16 anos, né? Como é que foi isso aí? Esse acontecimento veio em função do que eu sempre gostei de escrever, né? Desde criança mesmo. Inclusive dos livros também, né? São jornais e livros. Estava em Muriaé, o dono de um jornal de Muriaé era muito conhecido, falou, faz aí um texto. Aí com 15 anos eu fiz o primeiro texto da minha vida, realmente uma crônica, e nunca mais parei. Tá. E aí participou de quais jornais? Nossa, Paulinho, eu comecei a escrever como freelancer para o Jornal do Brasil, para o Globo, para a Folha, como freelancer, né? Fazendo pequenas matérias. Depois, para o Estado de Minas, sempre até ser convidado para trabalhar junto com você no Hoje em Dia, uma nova versão do Hoje em Dia, na versão anterior. Nossa, Erval Braga. Bem, e livros, muitos livros aí? Bem, eu comecei com os poemas, né? Fiz 3 livros de poemas, você também você lembra, você foi aos meus lançamentos. Mas são livros de poemas independentes, então não estão no circuito. Depois fiz um livro de jornalismo com Frei Beto, um livro de perguntas e respostas. Né? Depois fiz um livro infantil, que está aí sendo vendido bem, Menino e a Encruzilhada. Está ganhando dinheiro? E agora, o direito autoral não dá dinheiro. Sempre o papo você também falou que não dá dinheiro, como é que a história é? Porque o projeto é entrada franca. Então, não tem objetivamente um lucro na entrada como supostamente teria se fosse algum gênero de outro. Mas dá para viver. Mas e os prêmios todos que você recebeu aí, justificam você a falta de dinheiro? Você te dão ânimo aí para seguir a estrada? O que dá ânimo para seguir, Paulinho, primeiro, é que eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu gosto desde o primeiro dia que eu comecei a fazer o Sempre um Papo. Segundo, é que eu sinto que o que eu faço faz as pessoas ficarem melhores. Quando elas saem de um debate com o Zuenir Ventura, com o Veríssimo, com o Rui Castro, com o Carlos Heitor Coni, e recebe aquela carga de informação legal, quente, sabe, nova para ele, e sai e me agradece no final, não tem preço. Satisfação. Esse agradecimento. Bem, e aqui na casa, aqui na Band News, aqui com o Ike ali, agora aí mais uma vez aí à frente aí da audiência do... Ótimo, é uma experiência. Eu aprendi a falar ao vivo aqui. Eu sempre gravei, tanto nos outros lugares que eu já trabalhei, já tenho uns 12 anos de rádio, primeiro na Guarani, depois da CBN, e agora aqui na Band, aqui eu aprendi a falar ao vivo. E eu não abro mão, porque a conversa ao vivo, ela tem não só a participação dos âncoras, que é um barato, né? A Luciana e o Mardelli e o Júlio, mas também tem a participação dos ouvintes. E quando a gente provoca de forma certa, eles respondem. Solta a língua. E quando provoca de forma errada, é bom que não fala nada. Nada. Também. A gente aprende. Bem, Mondolivro, Mondo com O. Mondolivro, aí você sintetiza toda essa história aqui, que o Fantino não dá para dissertar sobre todos os jornais que já escreveu e tudo. Porque sintetiza tudo ali. O Mondolivro, que tem o nome também do programa aqui na Band, né? Ele reúne tudo que eu faço. Porque é tanta coisa, né? O Jornal Globo, colunas, matérias, reportagens, entrevistas em outros estados,
matérias em outros estados, às vezes no trabalho no exterior, como eu já estou fazendo. Viaja muito, né? Eu fui agora para a França para começar um trabalho e com o Sebastião Salgado, lá do Instituto Terra, fotógrafo. Então o Mundo Livro sintetiza, está tudo ali, entendeu? Tudo que eu faço está ali, é mais simples. Ok. Vou chamar um intervalo, o tempo rola, né? A gente volta com esse belo case de sucesso aí. Já. Bem, a gente volta com o programa DNA com Afonso Borges fazendo e acontecendo na trajetória de Belo Horizonte para muito além das Gerais. Né? Parabéns aí pela sua trajetória. No primeiro bloco, a gente dissertou sobre todo o crescimento dele, a historinha dele, né, de que ele brincava lá, bum, passou até que ele pela interface com o Paulo Navarro. Temos que esconder a nossa idade aqui, que é um problema revelar muitos detalhes. Bem, vem cá, voltando aqui, com essa trajetória toda do primeiro bloco, o que falta alcançar agora? Tem muita coisa, principalmente o desafio digital, que nós estamos à frente dele agora, né? Mudou a forma de comunicar, mudou a forma de ler, mudou a forma de agir, mudou a forma de pensar. Eu acho que o próximo desafio é fazer o evento presencial bom, ou seja, fazer com que a pessoa saia de casa e vá ao evento ouvir esse olho a olho aqui insubstituível, sabe? E outro ponto é fazer com que aquele evento presencial esteja disponível para o mundo inteiro. Por exemplo, a gente transmite via Facebook. Se você entrar no YouTube do Fliarachá, do Sempre um Papo, tem lá 450 programas de TV de 1 hora cada gravados, de Saramago a Vargalhosa, sei lá, tanta gente. Entendi. Quer dizer, o próximo desafio é esse. Fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo que queiram ir ao evento, não seja estimulado, também participem virtualmente. Tá, vou correr um pouquinho agora, mas aqui tem um momento de reflexão. 3 filhas, né? E o pai, Afonso Borges? Bom papai. Coruja? Isabela com 19, Mariana com 18 e Manuela com 8. Então, Lambe a cria. Você conhece muito bem a minha situação, que você também tem filha pequena. Eu tenho a realidade de 2 em faculdade. Isabela no Mackenzie de São Paulo, Mariana aqui na Relações Internacionais e Manuela com 8 anos, que daqui a pouquinho vou buscar no Estudo da Criança. Então eu vivo esse universo feminino bom pai. Com muita alegria. Tá. Vamos lá, que você falou que já leu muitos livros, né? Você tem na cabeça quantos livros você já deu por ideia? Lancei? Não, você leu. Eu tenho em casa 7.000 livros. É claro que eu não li todos. Mas o importante da leitura, Paulinho, não é o Você tem o 7.000 em casa, não é isso? Em casa. Tá. Grande maioria autografados, né? Importante dizer. Bacana. O importante da leitura não é a quantidade, eu acho que é realmente a qualidade, é quem você leu. Acho que essa é a boa pergunta. Eu li de tudo, não só os grandes ficcionistas clássicos de Gorky, Saramago, Dostoiévski, Mallarmé, Apollon, Rimbaud. Todos, até os da atualidade, né? André Santana, os novos, né? Bukowski, gostava de Bukowski? Adorava. Mulheres. Apollinaire. Bem, vamos correr um pouquinho aqui. Viagem inesquecível. Você acabou de voltar da França, você falou. Qual que te marcou mais? Intelectual gosta de Paris, não é? Alguém consegue fazer uma viagem à Grécia muito bem acompanhado, no caso com a minha Tatiana, minha ex-esposa Tatiana, e consegue considerar que não é inesquecível? Grécia não tem jeito, gente. Você está indo, como é que chama aquela ilha grande lá? Santorini? Santorini. Quem vai a Santorini e não considera inesquecível tem algum problema de vista. Com certeza. Entendeu? Algum país ou cidade que ainda pretende conhecer aí? Pergunta da dona Fantini, nossa diretora. Sem dúvida nenhuma. Sou louco para conhecer a Rússia. Rússia? Vou conhecer em breve a Rússia. Já é meu plano. E China, aquela região de lá, o resto já conheço bem. Prato preferido? Feijoada. Você é tomador de cerveja, né? Muito. Muito, né? Tem esse problema. Mas qual que é o prato? Feijoada. Feijoada com cerveja? Eu amo feijoada. Você faz esporte? Você faz esporte? Não. Você chegou aqui falando... Não. Não. Qualidades. Ixi, acho que é generosidade. Tá, defeitos. Egoísmo. Né? Como é que você lida com derrotas, decepções? Como
cada derrota é uma lição. Eu vou lá e com muita atenção vejo onde eu errei. E eu erro muito, porque um evento, hoje tem evento. Se tiver pouca gente, eu errei. É uma derrota. Então eu olho as derrotas com muito mais atenção do que com as Idem com as críticas? As críticas eu não lido muito bem, não, Paulinho, tem que confessar, viu? Não sou muito simpático com críticas, não. Não? Mas elas existem. Te tiram o sono? Muitas. Muito? Muito. Né? Claro. Tá. Qual a característica no próximo que você mais admira? Hoje, Paulinho? Não sou eu, não, hein? Eu acho que hoje a característica que eu mais admiro é a sinceridade. Tá em falta. Bacana, né? E o que você menos gosta? Menos gosto, muita gente. Lugar que você vai tem muita gente. Paulinho, eu tenho vontade de morrer. Você fica com isso? Explodir a cabeça. Barulho, né? Muita gente. Eu também estou assim. Acho que assim, a idade. Eu ia dizendo, eu não disse isso, mas já que você tocou no assunto. É mais restrito. Você hoje é mais restrito, assim, mais fechado, mesa com pouca gente? Sem dúvida. Aquelas mesas de churrasco grandes que você fazia grande, nem pensar mais. Nossa Senhora, Coisa de louco. Medo? Por enquanto, nenhum. Nenhum. Mas eu tenho, assim, estão chegando naquela fase de ter medo de morrer. Tá. Religião? Católica. Católica. Praticante? Católica, apostólica, espírita, budista. Aquela católica que aceita qualquer opinião que tenha. Zen budismo, Zen budista. Budismo. Tudo que tiver ali O meu oratório tem de tudo. Tem santos bantos, tem o meu padroeiro que é São José, claro, mas tem São Jorge, tem Buda, tem incenso, tem cristal. Eu acho que a gente é isso, né? A gente é esse ecumenismo cultural. Aqui, você vai deixar algum legado aí, né? O que você acha que carimbou, ficou sua marca, está deixando, né, por sinal, aqui, a sua pegada aí? Eu acho que o legado meu é o legado de transferir. Eu possibilitei que você, por exemplo, assistisse o Sempre um Papos com os autores que te marcaram. Eu acho que esse meu legado é isso, é de oferecer mais de 6 mil eventos, quase 4 mil escritores, principalmente Belo Horizonte, mas também nos inúmeros lugares pelo país afora e nos bairros de periferia que o projeto já esteve. E você acha que a cidade, o povo da cidade, reconhece esse seu trabalho? Essa questão do reconhecimento da sua aldeia, né, que é aquela coisa até de você ser reconhecido na sua própria cidade, é um ponto muito polêmico. No Belo Horizonte, por exemplo, é a cidade na qual o Otto Lara Rezende falava: Belo Horizonte não é uma cidade que você se pergunta se vai sair, pergunta quando. Então, assim... Ô Afonso, você que já escreveu tanto, obviamente você já pensou no seu jazigo, o que você deixaria, sugeriria aí alguém carimbar lá no seu jazigo? O epitáfio? O que você... Jazem aqui meus lóbulos transtornados, jazem sem ela com 2 L's. Fitzgerald. Obrigado por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Salve. Muito obrigado, muito obrigado.